Lá no capítulo 8, nós temos uma outra implicação. O que aconteceu no capítulo 8? O povo de Israel, depois que a Débora e o Baraque morreram, eles voltaram a pecar, voltaram a desobedecer a Deus. Aí Deus levantou os midianitas, esse povo que ficava aqui, que também era meio parente do povo de Israel, porque os midianitas são descendentes de Ismael, o outro filho de Abraão. Então, os israelitas são descendentes de Isaque e Jacó. Os edomitas são descendentes de Isaque com Esaú. Os midianitas são descendentes de Ismael. Então, todos esses aqui, e esses são do Ló. Todos esses aqui são parentes do Abraão. Esses aqui são descendentes diretos, e esses aqui são sobrinhos do Abraão, da linhagem do Ló, e virou, por um tempo era meio que um filho adotivo do Abraão que ele cuidava. Né? Mas meio que está tudo em família. Aqui, só que agora passaram-se 800 anos. Então, eles não têm mais essa relação familiar que eles tinham 800 anos atrás. Né? É aquela coisa da perspectiva da Bíblia. Você vira uma página, parece que a história de Abraão está logo ali atrás e eles eram tudo meio parente, assim. Não, 800 anos depois, tipo nós e os italianos e os franceses, a gente acha que não tem nada a ver com eles. E nós somos da mesma família, da mesma linhagem deles. Né? Mas passou-se 1000 anos, são povos já completamente diferentes. É isso que está acontecendo aqui também, nesse momento, nessa região. Então, os midianitas, eles atacam Israel. Deus levanta um novo juiz, chamado Gideão, para poder governar o povo. Gideão vai lá e liberta os midianitas. Tem aquela história de que Deus ele vai reduzindo o número de pessoas até 300, né? Os verdadeiros 300 era o de Gideão, uma história que também foi escrita, 400 anos antes dos 300 do Leônidas lá, né? Dos espartanos. Né? Então já tinham uns 300 antes aqui. Eles vencem os midianitas. Gideão então se consolida como juiz de Israel. E aí a gente vai ter uma tentativa de estabelecimento do sacerdócio universal meio que à força, lá no capítulo 8. Então, quando Gideão trouxe paz para Israel, os israelitas chegaram em Gideão e falaram assim: por que você não vira um rei sobre nós? Por que ao invés de a gente continuar nesse sistema de juízes, você não assume o trono, você vira o rei, e aí você vai treinar seu filho para ser o seu sucessor, e a gente vai ter outro rei, depois seu neto vai ser outro rei, e aí a gente vai ter estabilidade, não vai ficar essa loucura que está sendo enquanto a gente está vivendo assim. Aí a gente tem a resposta do Gideão aqui no versículo 22. Os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. O que ele está fazendo aqui? Lembra lá como é que começa o capítulo 1 de Juízes? A ideia é que a gente vá lá e consulte Deus, e Deus diga para a gente o que fazer. A gente não precisa de rei, a gente não precisa de um líder, a gente não precisa de uma pessoa que assuma essa função de direcionamento aqui para nós. Aí, disse-lhe mais Gideão, olha só como é que daí a coisa vai avançando. Um pedido vos farei, dai-nos vós, cada um argolas do seu despojo, porque eles tinham argola de ouro, porque eram ismaelitas, e disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. Deram tipo como se fosse um dízimo para ele daquilo que eles tinham tomado dos midianitas quando eles venceram as batalhas contra eles. Então eles deram um dízimo, vamos dizer assim, para o Gideão, por conta daquela situação do que tinha acontecido ali, dele ter ajudado eles na guerra. Aí, olha que interessante aqui, o peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, e eu achei isso aqui legal, porque até hoje o símbolo dos descendentes dos ismaelitas, dos midianitas, na religião muçulmana, é uma meia-lua, né? É
é o crescente com aquela estrelinha lá. Né? Então, esse símbolo ele já existia e nós estamos aqui há 1.800 anos antes do islamismo existir. Né? E já era um símbolo característico daquele povo lá, que eles agora tinham derrotado e tinham pegado os negócios deles lá. Desse peso, versículo 27, fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Olha só o que acontece aqui. O Gideão, nesse pensamento, nessa percepção de não, vamos todo mundo ter acesso a Deus, vamos todo mundo buscar Deus, não vamos ter rei e não sei o quê, ele desvirtua a religião do povo judeu. E aquilo que Deus tinha determinado que era para acontecer lá no tabernáculo, com os descendentes de Arão, eles só podiam consultar Deus lá, especificamente com aquele povo, na tentativa de fazer uma coisa boa, de fazer uma coisa positiva, na ideia de Gideão, ele não está originalmente se corrompendo. Né? Até porque se ele quisesse se corromper, era mais fácil ele ter aceitado virar rei. Não, agora você é rei, eu que mando nesse negócio todo. A intenção dele é boa, é positiva, vamos dizer assim. Mas a ação dele não. A ação dele leva o povo de Israel a pecar. Né? E quando a Bíblia vai falar sobre o povo se prostituiu, então essa palavra aqui, no contexto do Velho Testamento, prostituir é igual a idolatria. Ela não é no conceito literal de pegar uma prostituta e dormir com ela. Então, quando a Bíblia fala sobre fulano de tal se prostituiu, e fala de uma pessoa específica, ele está falando sobre o sexo. O cara foi lá, pagou uma mulher, dormiu com ela. Tá? Quando fala que o povo se prostituiu, essa é uma referência a um ídolo. Por quê? Porque a linguagem que a Bíblia no Antigo Testamento vai usar da relação de Deus com o povo de Israel é a linguagem de marido e mulher. Então é como se Deus fosse o marido de Israel. Então, quando Israel segue outra divindade, é como se estivesse abandonando Deus e se prostituindo com uma outra divindade. Né? E aí que interessante, nesse momento aqui, nós não estamos falando nem de outra divindade. O povo de Israel não está indo atrás de Baal, Astarote ou qualquer coisa assim. É o mesmo Deus, só que de um jeito diferente, de um jeito errado. E aí isso é uma das coisas que a gente vai perceber na Bíblia, desde o Caim. Qual que foi o problema do Caim? Não foi que Caim estava oferecendo uma oferta para um Deus falso. Ele não estava adorando o sol naquele dia. Não, ele estava fazendo para o Deus verdadeiro. E não é que ele estava oferecendo fruta podre. A Bíblia não diz que ele estava oferecendo o pior do que ele tinha. Não, ele estava oferecendo o melhor do que ele tinha, as frutas dele. Só que ele estava fazendo o sacrifício do jeito errado. Deus já tinha determinado que o sacrifício era de bicho, que ele tinha que estar oferecendo uma ovelha. E aí, ao invés dele ir lá e pegar uma ovelha com o irmão dele, ele quis ser autossuficiente e fazer o culto do jeito dele, a religião do jeito dele. E aí Deus foi lá e falou assim, você está fazendo errado, se você fizer desse jeito, você não vai ser aceito. Se você mudar e você proceder certo, você vai ser aceito. Então, o que Gideão está fazendo aqui, ele está repetindo essa prática. E a gente vai ver isso acontecendo com Jeroboão, e a gente vai ver essa prática se repetindo na Bíblia, com o próprio rei Saul, em alguns momentos que a pessoa ela quer o favor de Deus, às vezes ele até tem uma boa intenção de conduzir o povo para um bom caminho, mas ele opta por fazer aquilo do jeito dele, ao invés de fazer aquilo do jeito de Deus. Esse é um negócio que a gente vai também, desde daqui, é um dos exemplos, e a gente vai perceber essa tônica na Bíblia. Não adianta só adorar o Deus certo. Eu preciso também adorar do jeito certo. Deus, ele explica como ele quer ser adorado. Ele explica como que as coisas precisam acontecer. Então, existe um risco muito grande da gente pensar assim, não,
eu vou ser independente e eu vou adorar a Deus do meu jeito. E no mundo que a gente está vivendo hoje, esse sentimento do Gideão aqui, ele está cada vez mais presente. Porque nós estamos vivendo uma era de desigrejamento. A gente está vivendo uma era em que as pessoas começam a pensar assim, não, eu não preciso de igreja, eu posso fazer do meu jeito, eu posso orar a Deus em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, eu ponho um louvor em casa e escuto aquele louvor, e eu adoro Deus do meu jeito, eu adoro Deus com o meu coração e não sei o quê. E às vezes é sincero, a pessoa não está fazendo aquilo por maldade, ela não está fazendo aquilo ali por rebeldia, ela não está fazendo aquilo... Às vezes realmente ela acha que isso é ok. Só que não é ok. Eu não posso fazer do meu jeito. Mesmo que seja sincero. A gente vê essa prática acontecendo, então assim, isso que a gente passa hoje não é novo. Meio que é uma coisa que já está no coração humano, já é uma inclinação que o ser humano tem de tentar adorar a Deus conforme a sua percepção da adoração. Então, isso vai repetir, e a gente pega outros reis que fizeram isso também, e a gente vê isso tentando acontecer com Simão o Mágico, lá no livro de Atos. A gente vê essa coisa sempre assediando o coração humano. Vou adorar a Deus do meu jeito, às vezes com intenção errada, mas às vezes com intenção certa. E o que importa não é a intenção. A forma importa. Que é um negócio que às vezes a gente também, no nosso mundo hoje, que é um mundo que tenta romper com as estruturas, né? Essa ideia de que não, as estruturas nos prendem, nós precisamos romper com as estruturas, etc. Às vezes, com boa intenção, a pessoa rompe com estruturas que Deus criou. E aí é um problema, porque para adorar a Deus não basta um bom coração, uma boa intenção. E é isso que o texto fala, ó. O Gideão, com uma boa intenção, faz um troço e isso se torna um laço para ele e para sua família. Então, esses processos a gente vai perceber na Bíblia muitas vezes, isso sendo repetido. Né? A discussão, por exemplo, que a mulher samaritana tem com Jesus lá no monte, é uma discussão sobre processo. Né? Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, e os nossos pais falam que é para adorar nesse monte aqui. Que é um processo que o rei Jeroboão criou de problema para os samaritanos. Né? Quando Jesus vai responder, Jesus fala assim, não, assim, ó, eu vou trocar o processo, nós não vamos mais adorar em Jerusalém daqui a pouco, mas até agora o certo é Jerusalém. Ele fala para a mulher, salvação vem dos judeus. Vocês estão fazendo errado. Vocês não podiam estar fazendo desse jeito. Então o processo vai trocar, mas enquanto não troca, o certo é lá. Então você vê que Jesus mantém o processo. Porque quando ele troca, ele pode trocar, porque ele é Deus, quando ele troca o processo, ele não acaba com os processos, ele refina o processo. Traz o processo para uma coisa que vai melhorar para o desenvolvimento da igreja. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.